Ouvir a tua palavra, a tua voz. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 1, versos 1 a 5. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome pelo teu evangelho que chegou a nós, pela tua palavra que é maravilhosa. Senhor, em nome de Jesus, fala a cada coração nessa noite, que o teu Espírito Santo venha nos convencer, venha nos iluminar, venha mostrar os nossos maus caminhos e nos corrigir o rumo, venha esclarecer a tua palavra aos nossos corações, Senhor, porque carecemos da tua palavra, carecemos desse bendito evangelho que nos salva, que nos mostra o caminho da salvação. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite, sejam os irmãos que estão aqui na igreja, os que acompanham uma transmissão, ou mesmo aquele que ouve uma gravação, que o teu Espírito Santo venha falar poderosamente para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Amados, muitos consideram Paulo, e eu concordo com isso, o maior teólogo e o maior missionário da igreja cristã de todos os tempos. Normalmente, quando a gente pensa em alguém que se dedica muito à palavra, ao estudo, a gente às vezes pensa que essa pessoa não vai se dedicar à evangelização, a missões, ou o contrário, fulano é muito dedicado à evangelização e missões, mas ele não estuda muito, ele conhece só um pouquinho a Bíblia. Mas o que nós vemos no apóstolo Paulo é uma conjunção dessas duas realidades, disso que, como a gente fala nos casamentos, né, que o que Deus uniu não separe o homem, mas o que não deve estar separado, um coração cheio da vontade de pregar o evangelho, de ver vidas sendo transformadas, e uma mente iluminada pela luz do Senhor, pela palavra de Deus, e assim era o apóstolo Paulo. E Paulo é um exemplo para nós, um homem que passou por suas lutas, um homem que teve seus erros, suas falhas, um homem que perseguiu a igreja, um homem que era zeloso pela lei e perseguia a igreja, mas teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Ele caiu ao chão, a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, mas que ele caiu, ele ficou cego, e depois, como escamas caíram dos seus olhos, ele passou a viver uma vida nova, uma vida de muitas lutas e desafios em nome do evangelho. E quando você pensa em alguém com o perfil de Paulo, talvez você pense, eu gostaria de propor algo para a gente pensar nessa noite. O que poderia, para usar uma expressão popular, tirar Paulo do sério? Um homem dedicado a Deus, um homem consagrado à oração, um homem conhecedor das Escrituras, um homem que dedicava a sua vida a Cristo. O que poderia deixar Paulo nervoso, Paulo angustiado, Paulo irritado? Porque quando a gente pensa em alguém assim, normalmente você pensa uma pessoa calma e tudo, uma pessoa cheia de domínio próprio, uma pessoa cheia do Espírito Santo, e certamente Paulo era assim. Mas será que alguma coisa podia tirar Paulo do sério? Alguma coisa podia deixá-lo nervoso? O que nós vamos ver essa noite, irmãos? E, com a graça de Deus, iniciar uma jornada breve por essa carta curta de Paulo aos Gálatas, é que Paulo aqui estava muito preocupado, muito angustiado, muito até indignado, com um risco muito grande que os irmãos da Galácia, da igreja da Galácia, estavam correndo. Se há algo que tirava Paulo do sério, era a corrupção do evangelho de Jesus Cristo. E o que estava acontecendo é que lá na região da Galácia, porque essa carta não foi escrita a uma igreja específica, mas uma região, na região da Galácia, falsos mestres estavam chegando ali e anunciando um outro evangelho. Como nós vamos ver depois em outras mensagens mais à frente, se Deus permitir, alguns homens judaizantes
que pregavam Cristo e mais a lei de Moisés, alguns homens que anunciavam que para você agradar a Deus, você tinha que se render a Cristo, crer que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, mas também manter algumas práticas da lei. Alguns falavam que os homens não cristãos tinham que ser circuncidados, que dias tinham que ser guardados, e Paulo reage a isso com muita indignação. Paulo reage a isso de uma forma muito orgânica, muito visceral, irmãos, do fundo de sua alma, como nós vamos ver mais à frente. E essa epístola aos Gálatas, que é muito parecida com a epístola de Paulo aos Romanos, achei muito interessante que o Marquinhos abriu o culto com Romanos 8, há muitos paralelos entre Gálatas e Romanos. Ela foi muito importante nos dias lá da igreja primitiva, no começo da igreja, e foi muito importante também nos dias da Reforma Protestante. Martinho Lutero foi impactado profundamente ao ler Romanos, falando da justificação pela fé, e Gálatas foi uma carta muito importante também, para que a igreja voltasse para essa mensagem pura e simples do Evangelho de Jesus Cristo. E eu creio, irmãos, como eu lendo um livro, preparando esse material, do reverendo Augusto Nicodemos, ele falava, um pastor brasileiro vivendo em nossos dias, que essa mensagem pura e simples do Evangelho, que Jesus Cristo é suficiente e nada mais, não precisamos de nada além de Cristo, não precisamos de adições ao Evangelho, não precisamos de coisas além, nós precisamos do puro Evangelho, que fala de pecado, que fala de juízo, mas que fala de salvação e graça, que essa é uma necessidade urgente para a igreja brasileira, que a igreja brasileira, infelizmente, tem se perdido, e adicionado ao Evangelho, você precisa conhecer o Evangelho, mas você precisa passar por uma campanha, você precisa fazer 7 dias de alguma coisa, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você precisa fazer um voto, você precisa trazer dízimos e ofertas, como se o dízimo e oferta fosse uma barganha com Deus, e não é isso que a Bíblia ensina. Muitas coisas têm sido acrescentadas, e assim como essa epístola, essa mensagem foi essencial nos dias do apóstolo Paulo, essa mensagem foi transformadora nos dias da Reforma Protestante. Eu creio que essa mensagem é central para nós hoje, igreja brasileira dos nossos dias. Precisamos nos voltar para o Evangelho simples, para o Evangelho puro, como diz um livro do C.S. Lewis, para um cristianismo puro e simples, que anuncia que somos pecadores, mas há esperança em Cristo Jesus, e só em Jesus, só em Cristo há esperança. Eu confesso para os irmãos que algumas semanas atrás, eu pregando de manhã a série sobre Apocalipse, quando eu fui falar sobre Apocalipse capítulo 10, aquela mensagem mexeu muito comigo, porque em Apocalipse capítulo 10, o apóstolo João tem uma visão em que ele vê um livrinho na mão do anjo, ele recebe aquele livro, ele deve comer aquele livro, e a Bíblia fala que no seu paladar aquele livro era doce, e no seu estômago ele era amargo, e aquele livro representa a palavra de Deus, representa a pregação do Evangelho. E eu creio muito nisso, irmãos, é uma coisa que eu creio profundamente, que a igreja precisa se voltar para a palavra, nós precisamos comer esse livro, e vai ser doce no nosso paladar, porque a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus traz esperança, mas será amargo em nosso estômago, porque muitos vão rejeitar esse santo evangelho, e vão caminhar para a destruição, para o juízo de Deus. E naquele dia eu saí daqui da igreja, eu fui embora para casa, e eu continuei com aquela mensagem, parecia eu me sentir mais ou menos como talvez João tenha se sentido, guardado as devidas proporções, aquilo ficou mexendo comigo, parecia que doeu o meu íntimo, e hoje eu confesso aos irmãos que estamos adentrando um assunto, que se eu pudesse representar como eu me sinto agora, é como se eu estivesse tirando o meu coração, colocando em cima do púlpito, para falar de algo que é central em tudo que eu acredito, irmãos. Que esse evangelho bendito me alcançou há quase 20 anos atrás, que por causa desse evangelho maravilhoso da graça em Cristo Jesus, minha vida foi totalmente transformada, as minhas prioridades foram transformadas, aquilo que eu valorizava perdeu o valor, aquilo que eu não valorizava ganhou o valor. Esse evangelho transformou a minha vida, tem transformado a minha família, e eu creio que ele tem poder para transformar a sua vida também. Quando temos oportunidade como eu tenho essa noite, eu não sou de falar muito da mensagem, porque eu penso que o meu propósito aqui não é ficar falando de mim, nem da minha experiência, meu propósito é pregar a palavra de Deus. Mas, abrindo uma exceção, quando nós temos uma oportunidade de pregar a palavra de Deus, como assim estou essa noite, nós devemos fazer isso com a mente e com o coração, e tem horas que a gente faz isso de forma mais mental, digamos assim, a gente se dedica, se estuda, e tem horas que a gente coloca mais o coração, mas eu diria para os irmãos que essa noite
essa mensagem que foi central para o apóstolo Paulo, essa mensagem que foi central nos dias da reforma. É como se eu estivesse colocando o meu fígado, colocando o fundo da minha alma para expor para os irmãos algo que é central e que nós precisamos voltar a esse evangelho puro e simples. O autor Timothy Keller, ele chama a atenção de algo muito interessante, que ele fala: muitas vezes nós cristãos pensamos que o evangelho tem que ser pregado só para aquele que não é cristão. E a gente fala da salvação, fala do evangelho, fala de Jesus Cristo, fala de pecado, de arrependimento. Mas Paulo está falando da importância do evangelho aqui para uma igreja. Os Gálatas eram cristãos e eles careciam de entender e de se voltar para o evangelho, assim como alguém que nunca ouviu o evangelho na sua vida. Então o evangelho, ele não é só a maneira, diz o Timothy Keller, que nós entramos no reino de Deus, mas ele é a maneira em que nós caminhamos no reino de Deus e a maneira em que nós somos transformados para a glória de Deus. Tudo é o evangelho. Esse evangelho é central e por isso que Paulo está tão nervoso. Vocês vão ver aqui à frente. Normalmente nas suas cartas Paulo faz saudações, Paulo faz elogios e tudo. Aqui em Gálatas não há um elogio. É a única carta que não tem nenhum elogio das cartas de Paulo. E Paulo não faz saudações, ele faz uma breve saudação que lemos aqui, e ele já vai entrar de sola mais à frente no versículo 6, como a gente vai ver. Por quê? Porque Paulo estava muito preocupado com a situação dos irmãos da Galácia. Então vamos entrar aqui, eu quero chamar a atenção de alguns aspectos nesse texto que nós lemos. Primeiro o apóstolo Paulo, e depois o evangelho, e depois a deserção dos Gálatas. Eu preparei, eu pedi a Úrsula para colocar aqui para a gente. A gente vai caminhar por Gálatas nas próximas semanas à noite, se Deus assim permitir. E eu dei um tema para essa série, que é o Evangelho da Liberdade e a Liberdade do Evangelho. Porque os Gálatas estavam correndo risco de serem aprisionados novamente pela lei, aprisionados novamente a costumes, a valores que tinham seu propósito, mas foram cumpridos em Cristo. E o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção deles aqui, isso vai ficar claro lá no capítulo 5, que ele fala que para a liberdade Cristo nos libertou, é que o evangelho, ele nos traz a verdadeira liberdade, e a liberdade verdadeira é encontrada somente no evangelho. Então talvez você até esteja na igreja há alguns meses, há alguns anos, mas você ainda se sinta acorrentado às coisas desse mundo, talvez você se sinta prisioneiro, e Deus, eu creio que está nos chamando essa noite, está nos chamando por meio dessa epístola maravilhosa de Paulo aos Gálatas, a vivermos a verdadeira liberdade em Jesus Cristo, o evangelho da liberdade, a liberdade do evangelho. Obrigado, Úrsula. Então vamos ao texto. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Antes de entrarmos no versículo 1, Paulo trabalhou com as igrejas daquela região. Alguns estudiosos entendem que a Galácia era uma região, que eram igrejas do norte da Galácia, outros que eram igreja do sul. Isso para a gente aqui não importa tanto. O que importa é que Paulo pregou o evangelho, ensinou sobre Jesus Cristo para aquelas igrejas, e ele voltou, e agora mestres judaizantes estavam chegando ali, pregando um outro evangelho, e dizendo que Paulo não era apóstolo de Cristo, que Paulo estava falando que eles eram salvos somente pela fé em Jesus Cristo, porque Paulo, na verdade, queria angariar seguidores para ele. Paulo queria que as pessoas gostassem dele, seguissem ele, e alguns chegavam a acusar Paulo de estar querendo obter lucros, ganhos financeiros com essa pregação. Porque eles falavam: assim é muito fácil seguir Jesus, é só você se arrepender dos seus pecados, colocar sua fé em Jesus e viver para ele, não precisa mais se circuncidar, não precisa guardar dia santo, não precisa fazer um monte de coisas, não precisa guardar a lei de Moisés. Esse Paulo não sabe de nada, ele não é um apóstolo. Por quê? Quando você mina a credibilidade de uma pessoa, você mina a credibilidade da mensagem daquela pessoa. Essa semana, irmãos, infelizmente, mais uma vez, hoje à tarde eu assisti um vídeo de um canal de política. Como os irmãos sabem, eu gosto muito de política, né? Isso está na veia da nossa família, né, tia? A gente tem essa veia política muito intensa. E eu assisti um vídeo sobre política, e o canal que eu acompanho deu o título assim: Os Vendilhões do Templo. E eu falei, lá vem, né? Mas vamos ver. Aí falou do padre, ligado a uma associação que está sendo acusado de desviar valores muito expressivos. Eu não estou aqui, irmãos, acusando o padre, eu não tenho nem informação se isso é verídico ou não. Tudo indica que houve desvio, sim, mas isso ele tem que ser
investigado e julgado como qualquer pessoa. Mas falou do padre que está sendo acusado de, na sua instituição, ter desviado valores expressivos, muito expressivos. Depois falou do caso da deputada, que todos sabem quem é, que foi acusada como mandante do assassinato do próprio marido. Que coisa horrível, irmãos. Que coisa terrível. E ela se declara como pastora evangélica, conduz uma igreja. Que escândalo. E por fim, agora mais no final da semana, um político que se diz pastor, que foi até candidato à presidência da República, foi preso, acusado de corrupção. Eu achei até interessante que a matéria, do jeito que é apresentada, ela até não bateu tanto na igreja, ela colocou como esses vendilhões, e até terminou com uma imagem de um filme, retratando Jesus expulsando os mercadores do templo, e falando que se Jesus estivesse hoje aqui, ele ia se levantar contra esses, como se levantou nos seus dias. Até comentei com a Tati, com a minha esposa, falei, acho que esse cara que fez essa matéria é cristão, porque ele reconheceu que Jesus não concorda com isso, que bom. Mas, irmãos, infelizmente, por causa de situações assim, muitas vezes a igreja é desacreditada. E muitos tentam desacreditar a igreja, desacreditar as lideranças da igreja, para desacreditar a mensagem da igreja, e nós precisamos estar de olhos abertos para isso, e nós darmos bom testemunho, para que as pessoas olhem para nós e falem, a vida dele, a vida dela é condizente com a mensagem que ele prega, que ela prega. Então aqui esses homens estavam querendo desqualificar o apóstolo Paulo, porque eles queriam desqualificar a sua mensagem do evangelho puro, da salvação, da justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Então eles falavam, Paulo não é um apóstolo, Paulo não caminhou com Jesus nos seus 3 anos, ele foi entrar no evangelho depois, ele perseguiu a igreja. E aí por isso que Paulo, agora sim, entrando no texto, já inicia esse capítulo falando assim, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo se apresenta como alguém que foi chamado por Deus, irmãos. E aqui é uma coisa importante a ser esclarecida, que apóstolos, assim como foram Paulo, Pedro, João, Tiago, não existem mais, irmãos. A palavra no grego para apóstolos é enviado, é como se fosse um missionário. Nesse sentido, existem apóstolos hoje no sentido de pessoas que são enviadas para pregar o evangelho, mas com a autoridade deles, como Paulo mesmo escreve aos Efésios, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, apóstolos como Paulo, apóstolos como Pedro, como João, que Deus deu autoridade para escrever, registrar as escrituras, como Mateus. E como eles não existem mais, eles não são melhores do que ninguém, eles não são pessoas que têm uma qualidade maior do que eu ou você, mas Deus escolheu esses homens, os 12 mais Paulo, para serem imbuídos de autoridade, para conduzirem a igreja, para fundamentarem a igreja. Então não existem mais apóstolos. Felizmente na igreja brasileira muitos têm se colocado como apóstolos e trazido novas revelações, mas o que nós precisamos é nos voltar para a mensagem dos verdadeiros apóstolos, e Paulo aqui se apresenta como um deles, que foram chamados não por homens, mas diretamente por Deus. Cristo subiu ao monte, desceu e chamou os 12 primeiros, depois a igreja buscou direção do Espírito Santo para chamar Matias, e o próprio Cristo aparece a Paulo no caminho de Damasco e o comissiona. Então esses homens foram enviados por Deus. Hoje em dia homens são enviados por outros homens. Temos diáconos aqui na igreja que foram ordenados e foram recomendados pelo pastor Alessandro, que os recomendou na época e foram reconhecidos lá na igreja da freguesia. Eu fui reconhecido no ministério pastoral por meio do ministério do pastor Roberto. Agora Paulo foi enviado da parte de Deus, e apóstolos como Paulo e Pedro não existem mais, irmãos. E a gente precisa ter isso muito bem claro. Por quê? Porque alguns dizem que se colocam como apóstolos, como enviados por Deus como eles, e querem acrescentar coisas às escrituras. Mas lembre do que eu tenho falado domingo de manhã, lá em Apocalipse 22, Deus faz uma advertência grave àqueles que querem acrescentar um tio que seja a palavra do Senhor. Então Paulo se apresenta, Deus o enviou como apóstolo, aqueles homens o queriam desqualificar, você não é mais apóstolo, não, Deus, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E ao versículo 2 ele faz uma distinção muito clara, que ele se apresenta como apóstolo, mas no versículo 2 ele chama dos irmãos que estão comigo. Não quer dizer que Paulo se achava melhor do que ninguém, irmãos. Um diácono, perdoe citá-los mais uma vez,
ele não é melhor do que um membro da igreja, do que um músico, do que ninguém. Somos todos iguais diante de Deus, mas nós temos funções e chamados diferentes. Então Paulo, ele se apresenta como apóstolo, e ele estava com outros irmãos fiéis, dedicados a Deus, que ele chama de irmãos, porque apóstolo era só ele, naquele contexto ali. Então, primeiro, Paulo se apresenta como apóstolo. A gente precisa entender isso, para entender que, por ter a autoridade de Deus, a autoridade apostólica, a sua pena, o que ele escreveu, e a igreja reconheceu como escritura, é inspirado por Deus. Que a igreja não cria a Bíblia. A igreja reconhece, parece um jogo de linguagem, mas é algo muito importante, irmãos. Que nós não cremos que a igreja escolheu os livros da Bíblia. Esse livro é legal, esse aqui é legal também, vamos juntar tudo e montar a Bíblia. Não, a igreja, com muito trabalho ao longo de séculos, reconheceu quais livros, como igreja, nós afirmamos que são divinamente inspirados, que são livros canônicos. Canônico vem de cânon, que era algo usado para medição. Então, são o padrão da fé para os fiéis. Então, Paulo é um apóstolo chamado por Jesus Cristo. E a partir do versículo 3, ele expõe esse bendito evangelho, pelo qual ele estava tão nervoso, tão indignado, que os gálatas estavam se afastando dele. Versículo 3, ele diz assim: a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só até aí. Frequentemente Paulo usa essa expressão, graça e paz. O que é graça? É o favor imerecido. E isso está no centro do evangelho que Paulo pregava e que nós pregamos também, irmãos. Nós não podíamos fazer nada para nos voltarmos para Deus, pois nós somos pecadores. Mas no seu favor imerecido, Deus enviou Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz, verteu o seu sangue, ele sem pecado, e pela graça de Deus nós somos salvos. Louvado seja Deus. E por meio dessa graça nós temos paz com Deus. Porque o maior problema do homem não é a sua conta de luz, não é o botijão de gás que está acabando, não é o desemprego. Tudo isso nos aflige, são problemas verdadeiros. Não é você ter que juntar dinheiro para casar, né, Mateus? Ter que se preparar, dar trabalho, dar despesa. Isso é verdade, Mateus está trabalhando muito, glória a Deus. Deus está enviando trabalho para ele. Louvado seja Deus. Eu falei, glória a Deus, aí Deus está mandando a provisão para o casamento. Dá trabalho, são desafios, mas o maior problema que nós temos, ou que nós tínhamos, irmãos, é que nós estávamos separados de Deus. Vá comigo lá em Isaías 59, livro do profeta Isaías, capítulo 59. Muita gente, infelizmente, só lê o versículo 1, mas a gente tem que ler o 1 e o 2, irmãos. Isaías 59, versículos 1 e 2. Versículo 1, alguns leem e param por aí, parece tudo tão lindo, mas tem o versículo 2. Olha o que diz Isaías 59. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Que bênção! Deus não está com o braço encolhido, nem o seu ouvido está surdo, ele nos ouve. Mas olha o que diz o verso 2: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então o nosso problema maior, irmãos, não são as lutas e desafios dessa vida, embora tenhamos e possamos orar por Deus diante disso, mas o problema maior é que nós estávamos afastados de Deus, porque Deus é santo, como cantamos aqui. Eu fui tão abençoado pelos louvores, louvado seja Deus. Como foi bom ali estar louvando a Deus, a gente cantando santo, santo, santo. Santo significa separado. Deus está separado de tudo desse mundo. Ele é santo, ele é perfeito. E por menor que seja o nosso pecado, já nos desqualifica diante desse Deus santo e maravilhoso. E nós estávamos assim, separados de Deus, distantes de Deus por causa da maldade do nosso coração, por causa do nosso pecado. Mas pela graça, pelo favor imerecido do Senhor, ele veio a nós, ele nos salvou e nos deu paz com ele mesmo. Então, por isso que é graça e paz, é o favor imerecido de Deus que faz com que nós tenhamos paz com ele. E agora nós não somos mais inimigos de Deus, nós não estamos mais afastados de Deus, nós fomos reunidos a Deus por meio do sangue de seu Filho Jesus Cristo. Então Paulo já começa falando isso, e no versículo 4 ele fala que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa,
segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quando fala resgatar aqui, o verbo no grego tem o sentido de desarraigar. Desarraigar, imagina uma árvore que você tenta arrancar pela raiz. Não sei se você já tentou fazer isso, mas a não ser que seja uma árvore que esteja bem no início da sua vida, assim, mesmo que seja uma árvore pequena, se você tentar arrancar pela raiz é muito difícil. Então, desarraigar, que é uma tradução mais fiel desse texto, desarraigar desta presente era perversa, está dizendo que Deus nos arrancou, assim como se você pudesse arrancar uma árvore pela raiz. Deus nos arrancou desse mundo perdido, Deus nos arrancou dessa era perversa, Deus tomou com as suas mãos poderosas as nossas vidas e nos arrancou, porque nossas raízes estavam acumuladas, estavam arraigadas no pecado, mas Ele nos libertou. Louvado seja Deus. E olha que coisa curiosa, irmãos. Eu meditando nesse texto, isso aí impactou muito o meu coração. Vou ler novamente o versículo 3. Olha o que tem da parte de Deus aqui e olha o que tem da nossa parte. Vou ler novamente a partir do versículo 3. A vocês, graça, que é o favor imerecido de Deus, paz, que é o que temos com o próprio Deus, isso tudo da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Cristo que se entregou a si mesmo, porque Jesus é Deus, por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de quem? De nosso Deus e Pai. Sabe a única coisa que tem no Evangelho aqui, irmãos, da nossa parte? A única coisa que sobra desse versículo aqui, porque a graça é de Deus, a paz é com Deus, a vontade é de Deus, Cristo se entregou a si mesmo, Ele se entregou a Deus para nos resgatar, para nos desarraigar. A única coisa que sobra, que é nossa aqui nesse texto, irmãos, são os nossos pecados. Só sobra isso, irmãos. Esse é o Evangelho. A única coisa que nós tínhamos a oferecer a Deus era trapo de imundícia, eram mãos sujas, porque nós somos pecadores. Davi fala lá no Salmo 51, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, por ter pecado adulterado com Batseba e depois arquitetado a morte de seu marido Urias, que nós somos concebidos em pecado. Isso não quer dizer que o sexo é pecado, não. O sexo dentro do contexto do casamento é abençoado por Deus, feito com amor e respeito entre marido e esposa e marido, mas o que nascido em pecado é que o pecado original nos deturpou de tal forma que todos nós já nascemos com um coração resistente a Deus, todos nós já nascemos querendo nos desviar do alvo. Lá em João fala que o pecado é a transgressão da lei. Deus nos ensina que não devemos ter outro Deus além dele, o primeiro mandamento. E muitas vezes nós temos ídolos em nossas vidas, seja o trabalho, seja um relacionamento, seja um cônjuge, seja o nosso próprio corpo, seja um carro, seja alguma coisa. Deus fala para não fazermos imagem de escultura segundo o mandamento, e muitas vezes não temos um ídolo no lar, não temos uma imagem de um santo do passado, uma imagem de alguma entidade, alguma coisa assim, mas adoramos outras imagens que surgem, seja um cantor, seja um pregador, seja um pastor, seja um ídolo dos nossos dias, gospel, que é uma coisa terrível, que aponta como a igreja está se desviando, pessoas no meio cristão se achando celebridade. Misericórdia, irmãos, onde nós estamos? E a Bíblia fala uma série de mandamentos, e nós naturalmente quebramos todos eles. Então, Deus que nos dá graça, Deus que nos dá paz, Cristo se entregou a Deus para nos resgatar desta era perversa, e tudo por conta do nosso pecado, irmãos. Mas Ele nos amou, e aí a gente vê o amor de Deus, que Ele olha para nós com olhos de amor, e Ele nos resgata apesar de tudo o que nós fizemos. E aí o que acontece com isso tudo? É o que está no versículo 5, a quem seja a glória para todo sempre, amém. São os 5 solas da Escritura, os somente, né? Somente Cristo, somente a fé, somente primeira sola a Escritura, somente a graça e somente a Deus a glória. Porque quando nós olhamos que nós somos pecadores, que todos nós nascemos em pecado e andamos como, uma ilustração que eu já falei aqui, é como se fosse uma flecha. Imagina alguém que está esticando um arco e flecha e vai soltar essa flecha, e nós somos essa flecha, e bate um vento e desvia, você aponta lá para o lado do berçário assim, e bate um vento e desvia essa flecha para o outro lado. Assim somos nós fomos criados por Deus para Ele mesmo,
Agostinho de Hipona, conhecido também como Santo Agostinho, disse que ele não encontrou paz enquanto não descansou em Deus, enquanto seu coração não descansou em Deus. Então Deus nos criou para Ele mesmo, para apontar para Ele, mas o pecado nos desvia do alvo. E Deus, sabendo disso tudo, ainda assim Ele nos amou, ainda assim Ele enviou seu Filho sem pecado para viver como homem, para viver e pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho do Reino e morrer naquela cruz em meu lugar. Quem tinha que ir para a cruz era eu, era você, porque nós somos pecadores. Ele não era pecador, mas Ele morreu naquela cruz em meu lugar, Ele morreu naquela cruz em seu lugar. Essa é a graça de Deus. E aí não resta glória nenhuma a nós, irmãos. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas a Ti toda a glória. E esse é o Evangelho que Paulo pregava, esse é o Evangelho que Paulo anunciava, que não devemos trazer nenhuma glória para nós, mas apontar toda a glória para Cristo. E aí quando chega a partir do versículo 6, rapidamente, Paulo faz uma introdução muito breve, e já entra no problema, demonstrando a sua indignação com o que estava acontecendo. Antes de ler o versículo 6, deixe-me contar algo breve da história dos Gálatas. Os Gálatas, a Galácia era de um povo, uma parte da época do que era a Galácia se transformou no que hoje é a França, e uma outra parte mais oriental, no que hoje é a Turquia. E eles eram, os Gálatas, o povo, é da mesma origem do povo celta, eles eram um povo guerreiro, era um povo que se engajava em batalhas, mas era um povo também conhecido por ser um povo mercenário, porque eles tinham a característica de serem alugados, serem comprados por outros povos. Então chegava um povo, ia ter que enfrentar uma batalha, e ia lá, dava um dinheiro na mão dos Gálatas, não da igreja aqui, eu estou contando da história, né, séculos antes de Cristo, desse povo, e dava um dinheiro para eles, me ajuda aqui a lutar contra o povo tal, e eles iam. Mas aí chegava um outro povo, o povo inimigo, e falava, eu te dou mais dinheiro para você lutar em meu favor. Eles rapidamente desertavam do povo que eles tinham um acordo e passavam para quem estava pagando melhor. E eles eram conhecidos como guerreiros habilidosos, poderosos na guerra, mas mercenários e desertores. Os Gálatas, a sua história, a sua cultura, uma cultura celta altamente religiosa, eles tinham deusas como Cibele, como Selene, tinham uma série de deuses que eles adoravam. Eles eram desertores, porque no mesmo momento que eles estavam sendo fiéis a um povo e lutando por eles, se alguém oferecesse algo mais interessante, ele rapidinho abandonava a sua fidelidade e ia lutar por outro povo. E é o que Paulo diz aqui no versículo 6, se valendo do contexto cultural dos Gálatas, é o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando, aqui poderia ser usada a expressão desertando, é mais fiel ao grego original das Escrituras. Admiro de que vocês estejam desertando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que Paulo está falando? Vocês, Gálatas, estão fazendo como vocês sempre fazem na sua história. Vocês estão deixando a sua fidelidade a Cristo, ao evangelho da cruz, ao verdadeiro cristianismo, e desertando para um outro evangelho que fala de obras. Mas olha o que Paulo fala no versículo 7, que na realidade não é evangelho. Porque o que é evangelho, irmãos? Evangelho significa boa nova. A boa nova é justamente o que eu estava falando aqui antes, que nós somos pecadores, que nós não tínhamos como nos voltar para Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, como diz Paulo em Romanos 5, nos alcançou. E como diz o texto conhecido de João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse evangelho simples, irmãos, esse evangelho básico, que fala de pecado e de salvação, que fala de juízo e de graça, os Gálatas estavam abandonando por outro que na verdade não é um evangelho. E Paulo continua no versículo 7, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então cuidado, irmãos, o que Paulo... Deve ser gol de algum time, né? O que Paulo está dizendo aqui, fica logo feliz. Eu sei que é gol do Flamengo, quando eu estou em casa tranquilo e parece que o prédio vai cair, né?
Quando eu escuto uns gritinhos ou outro, eu não acompanho muito futebol, eu já até comemoro que é gol do Fluminense, né? Mas quando você... Mas pode ser do Vasco, ou até do Botafogo, né? A gente parece que o prédio vai cair. Os flamenguistas são animados. O povo de Deus tem que ser igual os flamenguistas celebrando o gol, tem que celebrar o Senhor, né, Marquinhos? Como você falava na adoração. Mas voltando aqui, o que Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos, isso vale para nós hoje, é que nós temos que tomar cuidado. Há muitos falsos evangelhos sendo pregados ainda hoje. O evangelho centrado no homem. Esses dias eu vi uma chamada de uma pregação lá, uma palestra de motivação, parecia coisa empresarial, né? E tinha um tema tipo assim, crie riqueza, alguma coisa assim, quer dizer, centrado no homem, criar as coisas para si. Claro que Deus nos dá condições, nos dá sabedoria, temos empreendedores na igreja e devemos orar por eles para que Deus os desenvolva, para que eles prosperem na sua vida financeira também. Isso redunda em glórias a Deus, desde que não se transforme em um ídolo. Mas há tantos falsos evangelhos sendo pregados por aí, que estão perturbando a igreja, pervertendo o evangelho puro e simples de Jesus Cristo, que é simples, irmãos. E Paulo está advertindo, e ele termina essa sessão falando algo muito duro, irmãos. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou seja, os apóstolos, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, ele reforça. Se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Olha o teor, a gravidade com que Paulo trata essa questão, irmãos. Paulo fala de forma muito dura aqui. Outra tradução poderia ser que seja anátema. Anátema era alguém que às vezes numa guerra, uma cidade era destinada à destruição. Às vezes nas guerras, como você vê, por exemplo, lá em Jericó, quando Deus vai tomar Jericó, ele consagra Jericó à destruição. Faz o que alguns chamam de interdito. E o anátema era destinado à destruição. Então Paulo está pegando muito pesado. E ele fala uma coisa que nem aconteceu, ele fala, um de nós, ou mesmo um anjo dos céus, prega um evangelho diferente, ou seja, ele fala, o evangelho tem um escopo, o evangelho de Jesus Cristo tem uma forma, ele está muito bem delimitado, e se alguém passar desse evangelho, Paulo dá uma palavra muito dura, que seja amaldiçoado. Misericórdia, irmãos. E eu penso que é tempo da gente abrir os olhos para isso, porque a igreja, muitas vezes, tem suavizado a mensagem do evangelho e começa a aceitar coisas que diante de Deus são amaldiçoadas, como lemos aqui. Pessoas têm pregado evangelhos diferentes do que o evangelho de Jesus, e Paulo fala que seja amaldiçoado, e a gente fala, mas deixa, não tem problema não, pelo menos ele está fazendo a obra de Deus, pelo menos ele está fazendo alguma coisa, mas está pregando outro evangelho diferente do pregado pelos apóstolos, diferente do anunciado por Jesus. Nós não podemos achar que isso não tem problema. Vá comigo em Filipenses capítulo 1, um pouquinho à frente aí na sua Bíblia. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 1. Paulo aqui está falando de pessoas que estavam pregando por inveja e rivalidade. Paulo estava preso, escrevendo aos Filipenses, né? Preguei uma série sobre Filipenses, está lá no nosso YouTube, você pode ouvir depois. E aqui alguns estavam pregando talvez para gerar problema para Paulo, para falar, ele está preso, não pode pregar, e a gente prega. E olha como Paulo lida com isso de uma forma diferente. Versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo, Filipenses 1,15, por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui na prisão, né, me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Paulo mostra aqui que ele não se importava se a pessoa estava pregando o evangelho pela motivação errada. Está pregando por inveja, está pregando para gerar problema para Paulo. Paulo, que importa? O importante é que o evangelho está sendo pregado. Mas aos Gálatas, que não é a motivação errada, mas é o evangelho errado, Paulo se posiciona de forma muito firme.
Então, independente da motivação, o evangelho tem que ser pregado. Mas não é qualquer evangelho, é o evangelho verdadeiro da salvação pela graça em Cristo Jesus. E esse evangelho que nós precisamos nos voltar, irmãos. Esse evangelho que Paulo, aqui, num ímpeto, com muito vigor, com veemência, ele chama os Gálatas a se voltarem para esse evangelho. Esse evangelho que transformou igrejas na época da Reforma, invadiu a Europa e veio chegar a Reforma Protestante, teve impacto praticamente no mundo inteiro. Esse evangelho precisa voltar a ser anunciado hoje. Muitos têm se levantado para pregar na igreja brasileira também. Anunciarmos a salvação somente em Cristo. Nós não precisamos subir uma escadaria de joelhos, nós não precisamos fazer marcas nas costas, nós não precisamos fazer ladainhas e orações atrás de orações para obtermos o favor de Deus. Nós não precisamos seguir o pastor, o pregador, o cantor A, B ou C para obtermos o favor de Deus. Nada do que nós façamos será suficiente para obter a aprovação de Deus, porque nós somos pecadores e tudo o que fazemos está com a mancha, com a marca do pecado. O único jeito de sermos aceitos por Deus é desarmarmos as nossas defesas, desarmarmos os nossos corações e rendermos-nos completamente a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Somente Cristo. Só Cristo. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, carecemos de Cristo e nada mais. Talvez você se pergunte, mas isso é muito simples, mas por que precisaria ser complicado? Mas é só eu crer em Cristo e dedicar minha vida a Ele? Sim. É só eu confessar que Cristo é meu Senhor e crer no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e serei salvo? Sim, é exatamente isso que Paulo mesmo escreve aos Romanos, em Romanos capítulo 10. Agora, como disse, salvo engano, Calvino, é somente a fé, mas não é uma fé só, ou uma fé solitária. Essa fé tem que ser acompanhada de boas obras. Então, nós não fazemos boas obras, nós não vamos ajudar, não vamos estender a mão ao necessitado, não vamos buscar viver em santidade, não vamos honrar o nosso casamento, não vamos pagar as nossas contas, honrar nossos compromissos, manter nossa vida financeira em dia, administrar com zelo, frequentar a igreja, contribuir, trabalhar, fazer tudo o que fazemos para obtermos o favor de Deus. Mas porque obtemos o favor de Deus, vamos fazer boas obras. Isso parece que não muda nada, mas muda tudo, irmãos. Porque você não faz para obter a aprovação de Deus, porque em Cristo nós já obtemos a aprovação de Deus. Cristo entrou na nossa frente, Ele tomou o nosso lugar, Ele morreu por nós, Ele foi morto naquela cruz. Louvado seja Deus, que essa é a graça de Deus. Esse é o evangelho que precisamos pregar, irmãos. Esse é o evangelho que precisamos dedicar nossas vidas como Paulo se dedicou. E agora, uma vez que nós cremos nisso, uma vez que esse evangelho maravilhoso nos alcançou, nós queremos, como Paulo também diz aos Filipenses, em Filipenses 1:27, Filipenses 1:27, ele diz: vivam de modo digno do evangelho. E mais uma citação, a última, Efésios 2, a partir do versículo 1, Efésios 2, a partir do versículo 1, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira, aqui da ira de Deus. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, o favor imerecido, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza
de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom, é dádiva de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então nós estávamos mortos, irmãos. O pecado mata, o pecado nos afasta de Deus. Estávamos entregues às potestades do ar, éramos escravos de Satanás, escravos desse mundo, escravos do pecado, escravos da carne, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nos deu vida com Cristo. Fomos salvos pela graça, e agora, sim, uma vez salvos, não vamos fazer boas obras para obtermos o favor de Deus, porque nenhuma obra será suficiente, mas porque somos salvos, vamos viver uma vida que glorifique a Cristo. Só isso, irmãos. Mas eu não preciso estar na igreja 30 vezes por semana, mas eu não preciso dar o meu carro, o meu apartamento, não precisa fazer nada disso, você precisa crer em Jesus Cristo. Mas eu não preciso fazer a campanha XYZ, não, você precisa crer em Jesus Cristo, confiar nele. É uma mensagem simples e poderosa, que impactou os dias de Paulo, que impactou a igreja, que impactou séculos, países, continentes, que impactou na reforma protestante, toda a Europa e depois se espraiou por todo o mundo, e que ainda hoje impacta as nossas vidas, porque Jesus Cristo, o Senhor, Ele se fez homem, Ele morreu por nós, Ele dedicou a sua vida em nosso favor, Ele morreu em nosso lugar, e às vezes a gente demora tanto a entender. Vou usar uma ilustração meio, parece fora de contexto, mas espero que vocês me entendam. Ontem à noite nós estamos nos preparando para a chegada da Raquel, e compramos um bercinho para ela, e a cama do Daniel, do meu primeiro filho, vai virar o berço da Raquel quando ela crescer um pouquinho mais. Então compramos uma cama nova para ele, e colocamos a cama, e ontem à noite o colchão do que vai vir a ser o berço da Raquel, que daqui a pouco está chegando aí, eu guardei do lado do armário da cama, do quarto dele. E ontem, tarde da noite, o Daniel chegou para mim e falou: papai, pega aqui para mim, e eu fiquei, não entendi. Não, filho, pai, eu quero pegar um negócio aqui, e mexendo onde estava o colchão, não entendi nada. Falei: não, filho, deixa isso aí, vai cair na tua cabeça, não sei o quê. Não, pega aqui para mim. Aí eu entendi que ele queria pegar o colchão, que era o colchão do berço da Raquel, que vai ser o berço da Raquel. Mas a cama dele estava montada, tudo ali preparado, o que ele está querendo naquele colchão? Aí eu me lembrei que na noite anterior, quando ele foi dormir, eu peguei esse colchão do berço, botei do lado da cama dele e deitei ao lado dele. Eu fiquei fazendo carinho nele até ele dormir. Eu falei: filho, mas o que você quer? Pega aqui, papai, pega aqui, papai. Eu fui lá com 3 anos e 8 meses. E aí eu entendi que ele queria que eu pegasse o colchão para botar do lado da cama dele para deitar com ele. Aí caiu a ficha. Eu falei: não, filho, deita aqui comigo, deita aqui na minha cama, depois eu te boto na cama, porque a gente é muito grudado, né? E aí que eu fui entender. Irmãos, o que Deus fez em Cristo foi nos atrair para Ele mesmo, para nos ter ao seu lado. O que o meu filho fez ontem, uma atitude infantil, foi querer o pai dele junto a ele, para ele dormir tranquilo, como ele frequentemente dorme no meu peito. O que Deus foi em Cristo, o que Deus fez em Cristo, foi rasgar os céus. Lá em Isaías 64, há uma oração que fala: ah, Senhor, quem dera tu fendesses os céus. Ele fendeu os céus, ele desceu da sua glória. Filipenses 2, a partir do versículo 5, fala que Cristo se esvaziou da sua glória sem deixar de ser Deus, ele desceu dos céus, ele tomou uma atitude carregada de sentimento, o frônesis, no grego, ele se desceu, ele veio a nós, porque ele queria estar bem junto a nós, porque Deus é amor. Meu filho queria pegar lá o colchão que estava atrás do armário dele, para deitar ao lado do seu pai, mas em Cristo, o Pai que veio a nós e ofereceu o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar, para que nós estejamos para sempre junto a Ele. Esse é o Evangelho, irmão. Esse é o Evangelho que alcançou a minha vida.
Esse é o evangelho que transforma uma história. Esse é o evangelho que Paulo ficou indignado, porque estavam querendo acrescentar a circuncisão, acrescentar a guarda da lei, e há muitos querendo acrescentar ao evangelho hoje, irmãos, querendo acrescentar que você tem que fazer isso, isso e aquilo, mas o puro evangelho da fé em Jesus Cristo, ele é simples, ele é puro, mas ele é poderoso para transformar as nossas vidas. O Pai te quer junto dele, o Pai quer você bem junto a ele, mas ele é santo. Na presença de Deus não permanece pecado, e o único jeito foi enviar o seu Filho para vir como homem, Cristo Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, pois somente um representante de nós poderia nos representar diante de Deus. Então ele foi inteiramente homem, e somente como Deus, como diz os antigos catecismos, como um catecismo da época da Reforma, o catecismo de Heidelberg, somente sendo Deus ele poderia suportar o peso da ira do próprio Deus. Então ele veio a nós, ele fendeu aos céus, e quando ele morreu naquela cruz, ele gritou: está consumado. E lá o evangelho diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, e muitas vezes a gente entende que isso significa que nós estamos entrando na presença de Deus, e certamente é, mas também significa que a presença de Deus saiu do âmbito do templo judaico e invadiu toda a terra, e esse evangelho está crescendo, esse evangelho está prosperando, e ele vai prosperar. Esse evangelho puro e simples, da graça e da salvação em Jesus Cristo. Como está seu coração nessa noite? O que você está buscando? Talvez você esteja com muitos ídolos em seu coração. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e Deus essa noite esteja te chamando para despojar todos os ídolos, e você se render única e inteiramente a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Mas como vai ser isso? E tudo que eu vivi no passado, e tudo que eu acreditava, e tudo que eu me dedicava, e tudo que eu fazia, agora é só me dedicar a Cristo? Sim, mas eu estou me sentindo como caminhando no escuro. Você não vai caminhar no escuro, a luz do evangelho vai te iluminar, mas você terá que caminhar um dia de cada vez, confiando que o Pai está ali bem ao seu lado, e para isso um preço muito alto foi pago, um preço de morte, e morte na cruz do Filho de Deus. Feche seus olhos.